Olá, meu amigo, tudo bem? Que bom que nós estamos de volta com o nosso programa Fé em Foco. E hoje o programa está espetacular. Está conosco aqui nesse programa, logicamente, o nosso querido pastor mineirinho, Reverendo Dalmo. Olá, um prazer muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Está conosco aqui também o nosso jovem mancebo, o nosso querido Daniel. Olá pessoal, um prazer estar novamente com vocês. Que bom. E hoje nós temos uma visita ilustre no nosso programa, porque trataremos do seguinte tema: fé e alegria. E hoje, logicamente, para falar sobre isso e muito mais, está conosco o missionário Hudson Zanoni. Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre alegria, vai ser um tempo muito especial. Ok, que benção. Pois é, meninos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já abrindo o programa, Hudson, para você, porque a gente ouve muito essa frase, né? Esse jargão por aí. Sorrir é o melhor remédio, realmente? Pois é, essa é uma frase que nós costumamos usar muito no Brasil, né? Rir é o melhor remédio. Eu acho que rir é um bom remédio. Ele não é um remédio ruim, não. Ele provoca uma série de cadeias no corpo e isso é muito bom. Se você parar para olhar do lado fisiológico, rir provoca algumas cadeias com hormônios. Então, mexe com a endorfina, mexe com a serotonina, com a dopamina, que são hormônios do bem-estar. E isso provoca um monte de coisa dentro da gente. O coração dispara, aumenta o fluxo sanguíneo, abaixa a adrenalina, você diminui um pouco a ansiedade, você fica mais predisposto. Então eu acho que rir é um bom remédio. Mas eu costumo dizer que rir não é o melhor remédio, porque além de rir a gente precisa pensar no que vai além. Porque rir é momentâneo. Então o que fica para sempre, né? Eu gosto, por exemplo, de uma palavra que a gente usa muito, que é empatia. Empatia, me colocar no lugar do outro. Sim. Tem tantas frases bonitas, né? Eu quero calçar o sapato que o outro está calçando, enxergar o mundo na ótica do outro. Acho tão bonito isso também. Só que a empatia é aquela coisa, eu senti uma dó. Eu olhei aquilo ali, eu senti dó daquilo, me coloquei no lugar do outro, mas parece que para por ali a empatia. E a empatia precisa ir além. Então eu acho que o próximo passo é a gentileza, ser gentil, fazer algo, sentir, mas fazer algo. Mas o terceiro passo, que eu acho que é o mais próximo de Jesus, ele é compaixão, é padecer com, é andar com e mudar essa realidade. Então, para mim, compaixão é um remédio muito melhor do que rir. Mas a gente sabe o quanto é importante, né? Poder rir nos dias de hoje e também entender que é algo que nos foi colocado, e Paulo costumava dizer, né, como algo imperativo: alegrem-se, né? Vamos rir. Então, saber rir nos momentos certos. Você, Hudson, os meninos estão meio caladinhos assim, sabe? Porque eu acho que eles estão inibidos aqui, viu, Hudson, com a sua presença aqui, hein? Mas, Hudson, é o seguinte, você tem um alter ego, né? Você tem uma outra personalidade. Não sei se vocês sabiam, né? O Hudson é uma outra pessoa também, né? Que outra pessoa é essa que o Hudson é? Pois é. Nós estamos falando do palhaço, né, gente? O palhaço, eu gosto de dizer que somos nós do avesso. Então ele é mais do que um personagem. Que personagem é aquela coisa que você coloca roupa, que você coloca às vezes uma peruca e você agora empresta, né, todo teu talento, seus dons para esse personagem. Agora o palhaço somos nós do avesso. É quando você coloca aquela máscara e revela aquele que você às vezes esconde. Então o nome do meu palhaço é Adalberto Pé de Chinelo. Sim. Esse é o nome do meu palhaço. Nós temos um projeto chamado Terapia da Alegria, que visita hospitais, asilos, escolas. E então eu uso dessa ferramenta que é o palhaço para que a gente possa levar alegria para Você esses trouxe lugares. algumas fotos, né, Hudson, para nós Já. aí, né? Vamos. Só para os nossos queridos de casa poderem dar uma olhada, né, nas fotos que o Hudson trouxe. É uma trupe grande, hein, Hudson? Pois é, nós temos um projeto, se chama Terapia da Alegria. Começou com um projeto, era só algo que estava, né, a início, vamos fazer, vamos ver se vai dar certo. Hoje já é uma associação e existe há 20 anos. Nós estamos em hospitais, asilos e escolas. Essa é a Terapia da Alegria. Nosso trabalho é em hospitais, né? Esse é um hospital muito grande de Maringá, que é o Hospital Municipal. Então a gente sempre trabalha com duplas ou trios e as nossas visitas são semanais.
Toda semana nós estamos lá na pediatria, no pronto atendimento, mas também nós visitamos oncologia. Então, durante a pandemia, a gente teve que se adaptar usando máscaras, né? Usava máscara e botava o nariz ali em cima da máscara para que reconhecesse que tem um palhaço ali. É isso. Mas nós estamos na oncologia, que às vezes a gente pensa assim, esse eu acho que é o último lugar que eu esperaria um palhaço. Parece que quando o palhaço está no hospital, ele está fora da casa dele. O palhaço, por exemplo, a casa dele é o circo. No circo eu quero ver um palhaço. Mas quando bate na porta de um hospital, de uma oncologia, por exemplo, eu espero um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um psicólogo, mas eu não espero um palhaço. Então o palhaço ele chega para quebrar toda aquele ambiente, né, que nós estamos acostumados, às vezes frio do hospital. Porque muita gente fala do hospital, mas o hospital, embora tenha esse romantismo de trabalhar lá, o hospital é um lugar triste, é um lugar de dor. Pessoas morrem, né? pessoas morrem no hospital. Sim. E lugar de doença. Na época da pandemia, o último lugar que a gente gostaria de estar é no hospital, não é verdade? Na época do Covid. A gente passava longe. Facilidades, Hudson? Algum hospital fechou as portas, eles abrem com facilidade? Como é que é isso? Pois é, no começo do nosso trabalho era um trabalho novo. Essa história de palhaço em hospitais é uma história nova no Brasil e no mundo até. Isso existe há 30 e poucos anos no mundo, que se fala com organizações que visitam hospitais. E o nosso trabalho tem 20 anos. Então no começo existia essa certa resistência. Será que vai atrapalhar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros? Será que isso ajuda? Não. Não tinha trabalhos científicos. Hoje já existe trabalho científico, que é a presença de um palhaço ou de uma música, de um contador de história, já ajuda no tratamento, deixa o paciente mais predisposto. Então, no começo existia mais resistência, hoje existe uma abertura muito maior. Você tem alguma experiência, assim, que você guarda? Eu sei que você... Gente, outra coisa, o Hudson é o homem das histórias, viu? Se esse moço fosse escrever um livro, eu acho que ele é igual Jesus, não caberiam na face da terra os livros que seriam escritos com as histórias do Hudson. Então ele deve ter alguma história, Hudson. Será que marcou você assim, que você diz assim, puxa, isso vale a pena fazer no hospital? Com certeza. Eu acho que é difícil selecionar uma só. Eu vou selecionar uma bem simples, que mexeu com todo o hospital. Acho que ali o hospital enxergou a gente como um instrumento, realmente estava ajudando eles. Existia uma criança de uns 10, 12 anos, mais ou menos 10, 11, e ele estava muito arredio ao tratamento. Então ele fez desenhos de caveiras e botou no quarto dele, não entre, proibida a entrada. Aqui você é proibido de entrar, não quero ver um enfermeiro, não quero ver um médico. E ele estava sem comer, e ele estava sem tomar banho, não queria comer, não queria tomar banho. E quando a pessoa, a criança principalmente, ela fica nessa resistência, o tratamento ele tem uma dificuldade também, ele não está predisposto ao tratamento. E nenhuma criança quer estar no hospital, né? Essa é a verdade. Quando nós batemos na porta, eu disse, pode entrar, ele disse não, porque ele tinha dito não para todo mundo. Sim. E quando a mãe falou assim, mas filho, não é um médico, é um palhaço. Ele botou a cabeça assim de lado e falou assim, então pode entrar, né? Deixa eu ver o que você vai me oferecer. E ali nós fomos e eu fiz um truque de mágica com ele. Eu percebi que uma criança dessa idade gosta muito de mágica. Fiz um truque de mágica e ele ficou impressionado. E ele falou assim, você tem mais? Eu falei, eu até tenho. Mas, olha, o cheiro nesse quarto tá terrível. A gente já tinha sido comunicado que ele não estava sem tomar banho e sem comer. E eu tô achando você tão fraquinho também, não tá comendo nada. Não vou comer, não vou tomar banho e ponto final. Eu falei, então tá bom, eu preciso ir pro outro quarto, porque ali o pessoal tá tão cheiroso. E aí ele ficou dolorido com aquela situação e ele falou assim, tá, se eu tomar banho... E se eu comer, você volta? Eu falei, volto. E aí a gente saiu do quarto, ele saiu para fora e falou assim, enfermeira, eu quero comer. E a enfermeira regalou o olho, avisou o médico e todo mundo foi lá. E ele tomou um banho correndo, comeu correndo para poder chamar o palhaço. E depois nós fomos ali, fizemos mais uma ação com ele, cantamos. Foi um tempo muito agradável ali com ele. E depois os médicos vieram falar com a gente. O que vocês fizeram? Porque ninguém conseguiu. São 3, 4 dias que ele está aqui sem comer. Ele não quer comer, ele só come forçado e também não quer tomar banho. Então ali eu percebi o quanto um trabalho externo, o riso, pode quebrar barreiras e pode abrir para muitas coisas. Ajudar, por exemplo, ali o hospital, mas também pode ser uma porta de entrada para o evangelho.
Que bom. bênção. Pastor, uma pergunta que o povo está querendo saber, e eu também quero saber, e nós também, principalmente o senhor Hudson, que trabalha com essa questão do palhaço, da alegria. A fé cristã, ela é uma fé alegre ou ela é uma fé sisuda? Sem dúvida é uma fé alegre. É até importante a gente pontuar isso porque a religião ela é sisuda, mas a fé cristã é alegre. A gente percebe que há uma distorção nessa percepção às vezes, né? A religião ela está muito baseada em normas, em ritos, mas a fé cristã, nós entendemos que ela transcende essa proposta religiosa humana, né? Ela é uma religião também, mas a gente entende que é a verdadeira religião que religa o homem a Deus. E nesse sentido ela transcende a isso. E sem dúvida, se a gente for mencionar, por exemplo, o quanto a Bíblia trata de alegria, nós vamos ficar muito surpresos, né? De ver que desde o Antigo Testamento a Bíblia trata muitas vezes sobre alegria. Então o povo de Deus é um povo alegre. Bom, essa é uma pergunta, né? É bom saber que o povo de Deus é um povo alegre, né, Hudson? Porque às vezes a gente encontra pessoas que são cristãs, mas num estado assim de melancolia muito constante, né? Como se a religião, a fé fosse alguma coisa assim para gente séria, sisuda. E Dani, a gente quando olha os evangelhos, é claro que os evangelhos tratam da vida de Jesus, mas de alguns momentos e circunstâncias da vida de Jesus, igual eu falei do Hudson. Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus falou e fez, não caberiam no mundo os livros. Então é claro que o evangelho pontua aquilo e ali, segundo a ótica dos evangelistas e por um propósito determinado. Sim. A época que foram escritos os evangelhos. Você acha, Dani, que Jesus era uma pessoa alegre? Ou Jesus era aquele homem assim, sempre sisudo, carrancudo, que não queria se relacionar com ninguém, porque afinal de contas ele era o Deus encarnado, né? Com certeza. Eu acho que não só era alegre, mas a base da nossa fé é uma mensagem de boas novas, de alegria. Jesus veio trazer essa mensagem de alegria. Então a gente tem visto aí em alguns meios circular, né? Dizendo que Jesus de repente não tinha essa característica de sorrir, de estar alegre, mas eu acho que não. A gente vê na Bíblia, Jesus participava de festas, festa do casamento, né? Eu acho que o casamento é uma festa de alegria. Ele abriu né? seu ministério, né? Abriu lá, exato. Uma festa de casamento. A hora que o vinho acabou, ele trouxe a multiplicação do vinho e trouxe alegria pro pessoal. Eu acredito que Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Sem pecado, claro, mas trazia consigo essa alegria de... A gente pode até fazer pequenas conjecturas imaginando nos momentos, né? Eu acho que o pastor conversava esses dias e a gente falando assim, imagine depois que ele acalmou o mar lá, olhar e dar aquele sorriso e falar, eita, homens de pequena fé. Então eu acredito sim, pastor, que Jesus é essa pessoa aí que traz consigo alegria e a mensagem das boas novas, né? Não, pastor, o senhor falou uma coisa ontem no sermão, Sim. eu queria até que o senhor reeditasse isso aí que o senhor falou, viu, o Hudson? Porque às vezes as pessoas falam coisas assim que são meio desconectadas. O menor versículo da Bíblia, a gente sabe qual é. Sim. Né, do Novo Testamento. O menor versículo do Novo Testamento Jesus chorou. E engraçado que o povo assim gosta desse versículo, né? Jesus chorou. A minha pergunta, viu, pastor? Por que não, então, se houvesse aquele versículo assim, quer ver? Jesus sorriu. Se Jesus chorou, por que não Jesus também sorria com a mesma intensidade? Sim. E por que, de repente, hoje, por causa de algumas declarações de alguns pastores, principalmente com respeito a essa série do The Chosen, parece que estão querendo colocar Jesus só como um homem assim circunspecto, que chora, mas que não sorri, que não participa da vida comunitária, das festas, das celebrações. E a gente viu há pouco tempo uma declaração assim, né, meu pastor? Sim. Eu penso que, às vezes, na tentativa de combater alguma coisa ruim, a pessoa acaba expressando algo que não é muito diferente disso. Então, muitas vezes, a pessoa expressa um Jesus que é segundo ela mesma. Então, às vezes, ela tem dificuldade com as suas emoções e ela enxerga Jesus dessa forma. E nós citamos aqui que, inclusive, um podcast que a gente fez sobre fé e espiritualidade,
que de repente, se você não assistiu, fica a dica aí para você voltar uns episódios falamos anteriores. sobre isso lá mesmo. Nós falamos de que Jesus foi o ser humano mais humano que pisou na Terra, né? Porque depois de Adão, todo ser humano é afetado pelo pecado. Nós temos limitações na nossa humanidade. Jesus não, é um homem perfeito. E a gente então encontra esse Jesus, e só pelo fato da Bíblia descrever esse Jesus como esse ser totalmente humano, por aí a gente não precisa nem forçar uma inferência. Ele era plenamente humano. E até interessante que um dos argumentos que eu ouvi, pastor, que eu não citei lá, que eu achei muito curioso e importante mencionar, que a pessoa disse que Jesus então não seria alegre porque Isaías 53 diz que não havia beleza ou formosura alguma que nos atraísse e que ele era um homem de dores. E certamente Isaías está mencionando ali o drama do Calvário, a paixão de Cristo. Claro. Não quer dizer que Jesus foi o homem de dores nesse sentido durante toda a vida. Claro. Não quer dizer que Jesus era feio, quando o texto diz que não havia beleza que nos atraísse. Sim. Mas o texto está falando que o Cristo, o homem-Deus pendurado na cruz do Calvário, não tem beleza. Na verdade, tem dor, tem sofrimento, tem condenação, né? Mas a gente pode, ao mesmo tempo, tirar a inferência de todo o ministério de Jesus como esse ser plenamente humano, né? 100% Deus, 100% homem. Quando foi... Uma coisa aqui que me veio na mente agora, quando foi, Hudson, que você... Assim, porque você é um missionário. O Hudson, para quem não sabe, é um missionário de tempo integral. Ele é um missionário desde a fundação do mundo. Né? Quando é que despertou, Hudson, essa alegria de ser um palhaço e esse ministério de palhaço? Porque o Hudson, além de ser um palhaço, gente, ele é mágico, ok? Ele faz umas mágicas sensacionais e ele também é malabarista. Esse homem é um homem das 1001 talentos. Quando foi, Hudson? Você lembra? Como é que despertou isso? Bacana. Eu sempre fui uma criança tímida, pastor. Não é aquela coisa que a gente fala assim, nasceu para brilhar. Nasceu para ser palhaço. Não. Criança tímida, de escola dominical, quietinho, tímido e de pouca influência. Às vezes eu não era aquela criança do futebol que puxava a liderança, não era aquele pré-adolescente ou adolescente namorador. Todas as meninas gostavam de mim, de jeito nenhum. Criança tímida, adolescente tímido. Minhas crises de identidade e tudo mais. Mas eu sempre tive o chamado missionário. E eu descobri que o palhaço poderia ser uma ferramenta para evangelismo. Isso foi muito legal. Poder botar uma máscara, porque o nariz é uma máscara, então, mas que ela poderia, entre aspas, me esconder, mas poderia revelar muita coisa. E aí eu descobri algo muito interessante ao longo desses anos, que o mundo todo, ele ri na mesma língua. Isso é algo muito bacana. É mesmo, bacana. O mundo todo ri na mesma língua, o contrário também é verdade. O mundo todo chora na mesma língua. Mas é possível se comunicar através do riso. O riso, ele nasce como uma forma de comunicação. Para pensar, o riso, ele é uma linguagem também, mas ele não vem da língua em si. O riso é provocado com o ar, são os músculos que apertam a nossa caixa torácica e provoca um riso. Então existem vários tipos de riso. Tem aquele que só sai um... Só o arzinho. Só o arzinho. E é um riso. Tem aquele riso que é agudo. Você não consegue cantar nesse tom, mas o riso ele é agudo. É o riso mais grave. Então é uma linguagem que a gente provoca, não é nem essa linguagem não vem nem pela língua, mas ela se comunica. Então existem lugares que eu vou que eu me comunico através do riso. Inclusive tem algumas fotos aí, não tem, Hudson? Você tem também. fotos em alguns países, você de palhaço lá? Tem também alguns aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais essa frente aqui, quer ver, ó? Aqui são algumas fotos em alguns países. Isso aí é onde, Hudson? Essa aqui em Burkina Faso. Burkina Faso, país africano, na época era o 5º país mais pobre do mundo, e um país que eles falavam francês, estudei umas 10 palavras em francês, quando cheguei lá me levaram para uma tribo que tinha não sei quantos dialetos. Então você aprendia um obrigado, chegava noutra tribo, já era mudou. outra palavra. E aí o palhaço se comunica, tá vendo? O riso mostra predisposição. E os meninos tudo rindo, olha que Exato. bonito. Então é uma maneira de dizer, olha, eu estou disposto para aquilo que você veio dizer, para aquilo que você veio entregar.
Então ali foi nessa adolescência, nessa juventude que eu entendi que eu poderia usar da arte, tanto do teatro quanto do circo, porque daí o circo está muito próximo do palhaço, chama atenção. Existem países que eu chego com malabares, por exemplo, e reúno 20, 40, 50 pessoas. Tem alguma foto de você no Acho que malabares? com malabares eu acho que não. Tem umas fotos aqui diferentes. Por exemplo, essa daqui, ó. Esse é um lugar bom para você levar o riso, né? Pois Você leva o riso e toma uma bala. Essa foto é muito que interessante. Isso, rapaz. Vou te explicar. Essa foto, nós estávamos em Burkina Faso, o pessoal falou que precisava de escolta militar. Eu falei, mas por quê? Porque tem os piratas do deserto. Sim. Eu já tinha ouvido falar dos piratas do Caribe, né? Mas não no deserto. E aí eles falaram que, né, são estrangeiros, podem ser sequestrados. Então nós fomos, esses soldados estavam armados ali, eles ficavam numa caminhonete do lado de fora, ou apontando a metralhadora para o lado. E quando nós chegamos, em nenhum momento eles chegaram perto da gente. Nós começamos a fazer algumas ações de palhaço e eles começaram a ficar interessados. Então eles iam para frente, daqui a pouco eles estavam pertinho da gente, e eu estava com esse catavento. Eu assoprava, fazia o catavento girar, e ele olhou para mim, ele foi chegando cada vez mais perto, e ele pediu a foto. Ele que pediu a foto. Ele que pediu. Bote uma foto com a gente. Que e bacana. ele pediu, ele ficou assoprando esse catavento, e eu olhei para a metralhadora dele, e eu falei, quer trocar? E ele trocou, pastor. Trocou. Ele tira a metralhadora, colocou na gente, ficou olhando para o catavento e ficou assoprando de lado, parecendo uma criança. E eu olhei para as pessoas, eu tô com a metralhadora dele. E ele é sem juízo, né? Olha o segurança, sem juízo. Entregando para um palhaço, né? Mas, enfim, ali você vê o quanto o riso pode ser transformador. Ele atraiu essa pessoa de longe, ele saiu do cargo dele, ele viu que não tinha perigo ali, veio chegando, pediu a foto e depois virou nosso amigo. Não saía do nosso lado, queria saber como é que fazia os malabares. Legal. E é interessante, Hudson, você está falando, eu não sei se você já viu como que o riso desperta, né, isso nas pessoas, essa conexão. Aqueles vídeos que tem dentro do metrô, tá todo mundo parado ali, quieto, aí chega alguém, começa a dar risada e todo mundo começa a dar risada também. Ele é contagiante. Ele é contagiante. Quer ver, eu vou trazer uma outra reflexão pra gente? Já parou pra pensar que o ser humano é o único animal que pode rir, que tem essa capacidade de rir. Ah, mas calma aí, tem a hiena que ri também. É um som que é parecido com riso. Existem estudos até com gorilas, com chimpanzés, que eles provocam alguma coisa, mas é algo comportamental, às vezes uma cópia. Ele reflete aquilo que está acontecendo. Mas nós somos aqueles que têm uma capacidade de rir. Para você ter uma ideia, existe um estudo que num ser humano saudável, numa conversa de 10 minutos, ela provoca 5 a 7 movimentos de riso. Então, assim, a gente já está conversando há 10, 15 minutos aqui, já rimos 5, 6, 10 vezes, porque é natural do ser humano. Sim. Agora, você está falando isso aí, Hudson, eu quero só entrar com uma posição a isso. Eu acho que cachorro sorri. A gente sempre fala isso, né? Pô, vem cá, cara, eu tenho uma cadelinha que de vez em quando dá umas risadas. Você não conhece o meu cachorro. Sempre tem isso também. Não tem? Tem, exato. Tem essa situação, às vezes, mas muitas vezes eu vejo que está copiando o comportamento, sabe? Não é aquela coisa, eu vou contar uma piada para o pastor dar uma risada, sabe? Mas nós temos essa capacidade. Pastor, uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui para os nossos amigos, alegria, meu pastor, é sorrir? Então, eu diria que nós temos mais de um tipo de alegria. Existe uma alegria que ela é universal. Eu ontem falei um pouco sobre isso também. Deus ele compartilhou algumas bênçãos com todos os seres humanos. Mesmo o homem caído desfruta de algumas bênçãos de Deus. A graça de Deus, uma certa medida de graça, uma certa medida de amor, uma certa medida de paz e também uma certa medida de alegria. Então, nesse contexto é que a maioria das pessoas vê a alegria como uma emoção, como um sentimento. E eu diria, não está errado. No entanto, a Bíblia vai apresentar para a gente um outro tipo de alegria que é mais intenso, que é mais forte, que é mais profundo. E aí, eu diria, não é, nesse caso, uma emoção, mas um estado. Ele é um estado, não é estático, ele é dinâmico, né? Ele tem alterações, mas é um estado. Então, eu diria, é um estado que o cristão, por exemplo, desfruta, ele recebe isso de Deus, mas que não impede, por exemplo, de você se entristecer. Então, você goza desse estado de alegria, mas passa por momentos onde você se entristece
com alguma circunstância. Então seria mais ou menos, se eu entendi bem, meu pastor, e se o nosso querido ouvinte entendeu, seria então algo próximo ao contentamento? Sim, o contentamento talvez mais descrito como felicidade. Geralmente quando nós falamos de felicidade há uma associação com contentamento, um bem-estar pessoal, tem algo a ver com aquilo que é mais interno. A alegria, de fato, ela tem um caráter mais externo. É aquilo que você expressa e contagia e toca a outros. Só que a alegria cristã não é simplesmente uma emoção resultado da circunstância. Ela é resultado de um fato bíblico, de um fato redentivo, que é o fato da salvação em Cristo Jesus. Então o cristão ele goza desse estado de alegria e ele contagia as pessoas com esse estado, mas nem sempre quando a circunstância é boa. Aliás, muitas vezes ele vai contagiar ainda mais quando a circunstância é ruim e mesmo assim ele permanece alegre em Deus. É porque Paulo escreve, né, Dani, aos Filipenses, a gente conhece a carta da alegria, né? Sim. Paulo cita várias vezes esse tema nessa carta. E Paulo, a gente sabe disso, ele está preso. Quer dizer, ele está numa circunstância onde naturalmente não se tem alegria. Mas, em contrapartida, num paradoxo assim muito bonito, né? É a carta da alegria. E ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Então a alegria, Dani, ela provém de Cristo, é isso? Alegrai-vos no Senhor significa que Jesus é a fonte da nossa alegria, ou se a nossa alegria tem que estar depositada em Jesus? Eu acredito que ela vem do Senhor. Né? O C.S. Lewis ele diz que Deus ele é o objeto da nossa satisfação. Pegando o gancho no que o pastor falou, a gente até discutia um pouco antes sobre a alegria e felicidade ser termos intercambiáveis, né? Estar juntos. Porque eu acredito que a alegria ela é essa satisfação no coração, né? Por mais, igual o senhor citou aí, o Paulo, lá em capítulo 4 de Filipenses, aquele texto belíssimo, tudo posso naquele que me fortalece, às vezes até jargão de caminhão aí que o pessoal coloca, mas se olharmos um pouquinho antes, tem várias situações que ele enumera ali, e aos olhos humanos, situações que não traz alegria, né? Estar nu, naufragar, passar necessidade, mas aí ele termina com essa questão de que em Deus ele tudo pode. Então essa satisfação que provém de Deus. Então eu acredito que sim, a alegria ela provém de Deus, e quando nós entendemos isso, pegando o gancho da palavra contentamento, porque muitas vezes a gente acredita que a alegria ela é sinônimo de eu obter alguma coisa ou ter alguma coisa. Ou conquistar. Ou né? conquistar, exato, né? E eu acredito que quando a gente entende que a gente pode, que é um estado de coração, que a gente está em Deus, acho que a gente vive melhor, vive mais satisfeito e contente. Eu acho, pastor, assim, inclusive que Filipenses é um bom um livro bom para explicar isso com mais clareza, porque Paulo ele fala de alegria e ele vai falar de contentamento, capítulo 4, verso 10. Eu aprendi a viver contente. Contente em toda e qualquer situação. Eu diria que ali nós temos então a epístola da alegria, mas também a descrição da felicidade de Paulo. São dois estados diferentes. Quando a gente tira o conceito cristão de ambos, a gente vai dizer que no contexto geral as pessoas entendem assim: eu posso estar alegre sem ser feliz. Eu posso ser feliz sem estar alegre. Eu diria, o cristão, ele tem as duas coisas, os dois estados. Um tem a ver com um caráter mais interno, a felicidade, o contentamento. É aquilo que internamente eu desfruto, esse bem-estar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E a alegria seria o transbordar da felicidade, né? De certa forma, tocando aqueles que estão perto de nós. Então, o cristão, Hudson, você, por exemplo, claro, né? O Hudson, viu, gente? O Hudson, para quem não conhece, o Hudson é um moço alegre. Você vê que ele já tem essa carinha alegre, né? O Hudson é um moço alegre. É possível, Hudson, então, você que trabalha com essa tônica do palhaço da alegria, você acha que é possível o cristão ser feliz em Cristo e não ser alegre? Pois é, eu acho difícil a pessoa ser feliz em Cristo e não demonstrar alegria.
Porque a alegria é, como o pastor falou agora, é um reflexo daquilo que você vive. Muitas vezes a gente ouve em casamento, né? Eu estou casando para fazer o outro feliz. Caso para fazer o outro feliz. Nós sabemos que nós não temos esses atributos para garantir a felicidade no outro. Sim. É claro que durante todo o meu matrimônio eu vou trazer alegria, vou tentar provocar esse sentimento, né? Mas a gente sabe que isso vem de Cristo, vem de Cristo. Uma coisa muito interessante que às vezes acontece no hospital, pastor, tem alguns hospitais que eu não tenho a permissão de falar do evangelho. Alguns hospitais que deixam claro para mim, olha, nós já temos um capelão evangélico, temos um católico e temos um espírita, inclusive, aqui. Então é o seguinte, a tua função aqui é como palhaço. Você vai transformar o ambiente. E tudo bem, nós estamos nesse hospital com essa proposta. Mas o que acontece muitas vezes? Quando eu saio do hospital, do quarto, sem cantar nenhuma música evangélica, sem estar escrito no meu jaleco Jesus te ama, sem entregar nenhum panfleto, eu estou saindo, eu estou dizendo tchau, existe um clima de alegria, está transbordando ali um sentimento, existe uma presença, uma atmosfera que mudou naquele ambiente, e é normal a pessoa, na hora que eu estou saindo, falar assim, posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Vocês são evangélicos, né? E a gente fala, sim, nós somos. Falei, amor, eu falei pra você, ó. Falei, tava na cara. Tava na cara, Tava na cara. Né? Vocês são de que igreja? Mas eu não falei nada que era de uma igreja. Porque é algo que transmite, né, esse sentimento que tem que se transbordar dessa felicidade que há em Cristo, né? Mas agora deixa eu apertar um pouquinho vocês aqui. E nas provações? E nas dificuldades? E naquelas circunstâncias onde a gente fica tão amargurado, com tantas aflições, é possível a gente conseguir externar essa alegria, mesmo durante, como dizia o São João da Cruz, na noite escura da alma, meu pastor? É possível? Vou trazer 2 convidados ilustres para a mesa, mas de maneira metafórica. O primeiro deles é Martin Lloyd Jones, o grande pregador, teólogo inglês. Ele disse o seguinte, que o cristão é conhecido de 2 maneiras. A primeira maneira que o cristão é conhecido é pelo seu caráter, pelo seu ser, por aquilo que ele é em Deus, por aquilo que ele é transformado em Deus. Mas a segunda é pelas reações que ele tem às diversas circunstâncias que sucedem na sua vida. Então essas são as 2 maneiras do cristão ser conhecido, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones. E o outro é C.S. Lewis, também outro grande personagem inglês. E ele foi um homem que passou por diversas adversidades, perdeu a mãe ainda criança, se tornou órfão, foi estudar num colégio interno enviado pelo pai, onde eles sofriam diversos maus tratos. A vida dele foi uma vida de profunda infelicidade, vamos dizer assim. Mas um homem que ele, inclusive, escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria, onde ele fala sobre como, no meio de todas essas adversidades, ele foi reconduzido à fé cristã. E a gente vai ver nas Escrituras, então, a Bíblia mostrando que, na verdade, é exatamente o oposto. O cristão ele recebeu essa graça de se alegrar em Deus, de tal maneira que na adversidade ela inclusive salta aos olhos com mais poder, ela é mais percebida. Então, na verdade, a alegria não cessa na adversidade. Talvez ela seja mais vista na adversidade. A alegria cristã, claro, né? Sim. Mas vocês há de convir que não é fácil, né, meu pastor? Nem um pouco. Quando acontece algo que nos choca, nos entristece, a gente demonstrar essa alegria. Sim. Existe um fator sobrenatural agindo no cristão que, mesmo na hora da dor, por exemplo, você perder um ente querido, as pessoas virem em você uma reação de certa feita tranquila, serena, de alegria, no sentido de você não vai ficar dando gargalhada alta, porque a alegria não é apenas sorrir, né? Nós vimos aqui. Mas o senhor acha que isso aí não é algo extraordinário? Sem dúvida. Que no ordinário, sim, isso é muito difícil? Sim, sem dúvida. E eu vou trazer então mais um texto bíblico aqui para ilustrar isso, né? O apóstolo Pedro, escrevendo para os cristãos perseguidos do primeiro século, ele chama de exilados, peregrinos, forasteiros, ele chega a dizer o seguinte, olha, eu sei que vocês estão contristados com as circunstâncias, ou seja, vocês estão entristecidos
diante do fato de estarem perseguidos, de estarem sendo privados daquilo que vocês precisam, mas ele diz algo muito bonito. Eu vou ler aqui o verso 8 do primeiro capítulo, da primeira epístola. Ele diz assim: a quem, falando de Jesus Cristo, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria que Pedro está dizendo não tem nem como descrever, não tem nem como explicar. É só quem experimenta essa alegria que sabe a sua dimensão. Mas claro, e é nessa hora então que ela vai tocar as outras pessoas. Como pode alguém estar passando por isso e ele se entristece, ele chora como Jesus chorou. Não há nenhum problema em se entristecer, em chorar. Sim. Mas ao mesmo tempo eu vou pegar emprestado uma frase do Senhor que eu já ouvi citando inclusive em alguns sermões. Essa tristeza é uma tristeza sossegada. Tristeza sossegada, é verdade. Inclusive o apóstolo Paulo, em Corinto, né, nas suas cartas aos Coríntios, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Mas é difícil, não é? Como é que é isso, Dani? Entristecidos, mas sempre alegres. Eu acredito assim que o cristão, eu lembrei, o pastor falando de 1 Pedro, eu lembrei de Tiago também, né? Sim. Falando, né? Verdade. Até peguei o texto aqui, que a gente tem que ter motivo de grande alegria por passar por qualquer tipo de provação. Eu acredito que é como a gente tem falado aqui, não é aquela alegria. O senhor deu o exemplo de um ente querido. Recentemente a gente perdeu um ente querido na família e é claro que a gente não vai ficar rindo, né, ali, mas a gente tem a alegria do cristão é aquela esperança, aquela certeza de que tem algo depois da morte, que tem algo depois do sofrimento, que nada se compara, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Nada se compara. Romanos 5 ele fala, as tribulações dessa vida não se compara com a glória que o Senhor tem reservado, né? Então eu acredito que essa alegria, ela como a gente falou aqui, essa viva satisfação em Deus. Por mais que a gente passe por dificuldades, e a vida cristã, ela é esse desafio, né? O Hernandes Dias Lopes, ele fala que a vida cristã não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Né? Então a gente está diariamente sendo afrontado, passando por dificuldades, mas é no Senhor, é essa alegria no Senhor que nos traz essa esperança de viver o próximo dia, o próximo, né? Dar o próximo passo. Então, eu acredito que é isso que o apóstolo Paulo fala. O pastor Dani falou algo muito interessante, que é a palavra esperança. Eu acho que essa palavra é isso que nos traz realmente força em meio aos momentos difíceis, né? Nós sabemos que há um momento do choro, o choro dura uma noite, e a gente sabe que às vezes essa noite não são 12 horas. Pode ser mais, como por exemplo a luta contra o luto, né? Às vezes o luto demora alguns dias, então não é 12 horas, mas essa alegria que vem ao amanhecer é a esperança. Eu lembro de um texto também bíblico que vai falar sobre Esdras. Esdras, quando está saindo com o povo da Babilônia, indo de novo para Israel, ele pede algo numa oração, uma jornada feliz. Eu acho aquilo incrível, porque ele sabe que a jornada não vai ser fácil, que existe um trajeto longo, o sol é quente, existe o risco dos ladrões em meio àquela população, existe a murmuração que vai ter ali. Ele sabe da jornada, mas ele pede uma jornada feliz. Ele só sabe que essa jornada é feliz com Deus. Sim. Então é essa esperança que nós temos. Vai ser difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Né? O interessante, Hudson, também é que a felicidade, o pastor Dom falou sobre isso, né? Felicidade uma coisa, alegria outra coisa. Talvez a alegria seja a externalização de uma felicidade genuína. Mas hoje tem muitos livros, né? As pessoas buscam ser feliz, né? Por exemplo, no meu tempo lá em Belo Horizonte existia um deputado, né, da Assembleia que lançou um jargão dele, e esse jargão ele fez muitos adesivos de carro. E aí a gente via nos carros em Belo Horizonte, viu, esse adesivo dele. E nesse adesivo dizia o seguinte: você merece ser feliz. E eu, quando olhava isso, falava assim: meu Deus, mas será que isso é bíblico? Será que o ser humano merece ser feliz? Então eu queria lançar isso aí para a gente, já está quase terminando o programa. O ser humano merece? Nós merecemos ser felizes? E por que o ser humano busca sempre essa felicidade
e ele é sempre infeliz. Vamos lá primeiro. Essa frase desse homem está certa, Hudson? Você merece ser feliz? Na minha opinião, não, pastor. O nosso castigo é a morte, se você parar a pensar o que diz a Bíblia. O castigo do pecado é a morte, é o salário do pecado, né? Então, eu tenho esse merecimento, senão eu vou entrar num grau de merecimento, então, para ter o céu, eu mereço ter aquilo, mereço ter uma boa vida. Então, nós sabemos que andando com Cristo, a gente, né, vai ser feliz. Mas eu mereço ser feliz só se você andar com Cristo. Então é uma consequência, né? Bom, então, quer dizer, então na opinião nossa, você merece ser feliz, está errado, essa construção está errada. Mas agora e essa construção aqui, quer ver? Que eu até na época falei sobre isso. E essa frase, olha, você pode ser feliz. Isso é verdadeiro, essa frase? É possível, pastor, essa pessoa que às vezes está nos ouvindo e está assim, tentando buscar uma felicidade, porque ela às vezes está se sentindo infeliz e ela pensa assim, será que eu vou ser feliz algum dia? Será que a gente pode ser feliz? E se pode ser feliz, aonde está a fonte dessa felicidade? Sim, eu diria que pode. Eu diria que você pode fazer duas escolhas. A primeira é desfrutar de um pouco de felicidade ao longo da sua jornada de vida. Porque, como eu falei lá no início, Deus conservou certa medida de felicidade a todos os homens. Então, qualquer ser humano pode experimentar certa medida de felicidade. Ou você pode escolher o outro caminho, que é de uma felicidade que não tem a ver com um momento, com uma circunstância. À luz da Bíblia, essa felicidade ela vai ser anunciada desde o Antigo Testamento. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 1, feliz o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer em Deus e na sua palavra, na lei do Senhor. Então a Bíblia vai mostrar para nós que essa felicidade ela tem como fonte o próprio Deus. Então, se você quer ter alguns momentos de felicidade, siga a sua vida. Se você quer desfrutar de uma felicidade que vai ser uma constante na sua jornada, claro, permeada por dores, por sofrimentos, mas um estado de felicidade, a fonte é a palavra de Deus, a fonte é o próprio Deus, a fonte é o próprio Cristo. Então, Cristo é a fonte da nossa felicidade. A palavra bem-aventurado na Bíblia tem esse sentido, né? Feliz. Jesus fala bem-aventurado é o homem feliz. E então a felicidade é possível. Sim. É possível. Você pode ser feliz. Sim. E você pode ser feliz crendo em Jesus Cristo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo na palavra de Deus e tendo esperança nessa vida gloriosa aqui e a vida eterna que Jesus tem para oferecer. É isso, né, Hudson? Exatamente isso. Então tá bom. Gente, nós estamos aqui já caminhando para o final do programa, mas nós queremos também indicar alguns livros, viu, Hudson? A gente sempre faz isso aqui. Que a gente quer ajudar o nosso ouvinte, quem nos assiste, a de repente ter uma literatura boa sobre a alegria. Dani, trouxe alguma coisa boa aí sobre isso, sobre esse tema? Trouxe sim, pastor. Eu trouxe um do John Piper, inclusive o John Piper, nesse livro aqui, né, Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, ele cunha um termo aqui que é o hedonismo cristão, né? Esse prazer em Deus. Sim. E ele traz aqui, intercambiando os termos prazer, alegria e felicidade, ele traz esse manual de como nós podemos ter o prazer absoluto e a felicidade plena em Deus. Então, a editora, você sabe qual é? É a Shed. A editora Shed. Editora Shed, Em Busca de Deus, John Piper. Pastor Dalmo, tem alguma coisa boa aí do nosso mestre C.S. Lewis? C.S. Lewis, que eu citei, né? Surpreendido pela Alegria. É uma autobiografia, ele contando a história de um menino criado no cristianismo, mas que perdeu a fé ao longo da vida, trilhou o caminho do ateísmo e aqui, como diz o editor, né? É uma bússola guiando C.S. Lewis e também aos demais, né? Do ateísmo de volta à genuína fé cristã. Então é a minha dica aí, da Mundo Cristão, editora Mundo Cristão. E eu estou com um livro aqui também, seguindo a esteira do Dani, do Dr. John Piper, Alegrem-se os Povos. E esse livro é uma preciosidade, por quê? Porque ele diz que Jesus, viu, Hudson, é a alegria dos povos. Amém. E a gente precisa levar Jesus aos povos para que os povos experimentem essa verdadeira e genuína alegria e a felicidade na sua alma. É da editora Cultura Cristã, da nossa Igreja Presbiteriana. Ok? Bom,
Então é isso, né? Queremos agradecer, viu, Hudson, a sua presença aqui, e no nosso próximo programa, já vou adiantar, nós teremos também aqui conosco o missionário Hudson. Só que agora nós não teremos mais o palhaço pé de chinelo. Vocês estão entendendo, né? O tema não vai ser mais alegria. No nosso próximo programa, você fique ligado, na outra quarta-feira, nós teremos aqui de volta o nosso querido Hudson, e nós vamos tratar de um tema atualíssimo, um tema importantíssimo, que é a vulnerabilidade humana. E o Hudson tem muita experiência nessa área, porque já adianto aqui, esse moço já visitou o mundo inteiro, né? O Hudson conhece mais de 40 países, fora as línguas que ele fala, né? Então é um fenômeno. E nós vamos trazer aqui alguns dados, algumas imagens, algumas coisas sobre essa prática infeliz que, infelizmente, a gente vê acontecendo em alguns países e, pasmem, às vezes até aqui no Brasil. Ok? Então fica ligado, porque no próximo programa nós teremos o Hudson de volta. Pastor Dal, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, eu que agradeço. E termino com uma frase: alegrai-vos no Senhor. Dani, Deus te abençoe. Obrigado, eu que agradeço eu de coração poder participar dessa conversa. Hudson, depois você me leva num negócio desse de palhaço aí no hospital, que eu quero ver como é que funciona isso direito, viu? Pode deixar, vai ser muito bem-vindo. Também termino com uma frase: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém. Isso aí. Gente, então, que Deus abençoe muito vocês, e eu espero que o nosso podcast, de alguma forma, contribua para você encontrar a sua verdadeira paz e felicidade em Cristo Jesus. Deus te Amém. abençoe. Amém.